luz, câmera, ação, olhando sempre aqui, vai! Fala pessoal, tudo bem? Eu chamo Eric e você está no canal Liderança Descomplicada, um canal feito por líderes e para líderes, e principalmente por líderes que são simples, pessoas que apenas desejam compartilhar e dividir a sua experiência para te ajudar a crescer profissionalmente. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe os vídeos, que eu tenho certeza que o conteúdo que está aqui é de primeira e você vai aproveitar pra caramba. Hoje a gente vai falar de duas coisas extremamente importantes e vão ser rápidas também, então fica de olho. Sintoma e causa raiz. Durante a minha experiência, mais de 10 anos aí de líder, eu tenho visto, e aliás eu também já cometi esse erro diversas vezes, que na ânsia de resolver os problemas, às vezes a gente acaba cometendo alguns deslizes no meio do caminho e acabam prejudicando essa análise, fazendo com que você não consiga chegar na decisão final. E eu te explico. Sintoma e causa raiz são duas coisas que acabam andando sempre em conjunto. E às vezes nós focamos muito mais no sintoma do que de fato o problema que está originando toda a dor de cabeça que você tem. Então, para tentar trazer de uma forma lúcida, deixa eu te explicar melhor. Você já deve ter ficado doente 1, 2, 3 vezes, 1000 vezes. E já aconteceu... Principalmente se você for adulto, tá? Ou melhor, se você tiver... adulto todo mundo é, né? Pelo menos se você estiver assistindo esse vídeo, né? Dificilmente alguma criança vai vir aqui. Mas vai saber alguém que quer crescer, né? Enfim, corta essa parte. Você já deve ter ficado doente aí milhares de vezes. E se você for um cara teimoso como eu, você normalmente acaba tratando o sintoma e não a causa raiz. Vamos imaginar que você tenha tido uma febre. Se você for uma pessoa teimosa, ao invés de você ir no médico para entender se você está com alguma infecção e etc., você acaba se automedicando. Você toma algum remédio para tentar baixar a febre, ou porque você acha que é uma gripe, você vai na farmácia, etc. Se você tomar uma Novalgina, por exemplo, a sua febre vai abaixar. Mas aqui 3, 4, 5 horas o problema vai voltar de novo e vai persistir. Se você for no médico, talvez você descubra que você está com uma infecção. E essa infecção é, de fato, a causa raiz do seu problema. Só que enquanto você apenas trata o sintoma, você não consegue chegar na causa raiz, de fato. Se você não souber diferenciar esse problema, você com toda certeza não vai conseguir resolver as questões que estão na sua empresa e os desafios que são colocados. Então, tentando trazer a questão para um âmbito um pouco mais operacional para que você consiga entender. Imagine só que você está com um problema no seu processo de carregamento e que alguns pallets estão sendo invertidos. E qual que é a primeira coisa que você faz? Poxa, você acaba olhando para as pessoas, você resolve trocar quem está lá no seu time, ou às vezes você até dá um treinamento ou faz uma reciclagem, isso é muito comum. Conversa com o pessoal, pega uma lista lá de presença, assina, entrega para a chefia geral e etc, porque já está tudo resolvido, aí passa uma semana, você acaba tendo o mesmo problema. E por que isso acontece? Porque você está atacando o sintoma. E qual que é o sintoma? O sintoma é justamente que os pallets estão sendo carregados errados. Isso não é um problema a causa raiz. A causa raiz é o que está ocasionando isso. Mas o sintoma geral é porque você tem um time que está carregando pallets errados, mandando errado para o cliente final, a sua chefia está totalmente descontente, você como gestor está descontente, o seu time está descontente porque não consegue resolver o problema e aí você não consegue chegar numa resolução final. Enquanto você trata apenas o sintoma, a causa raiz acaba ficando para depois. E aí que está a questão, sintoma e causa raiz. Para você resolver isso é muito simples. Tente utilizar a técnica dos 5 porquês. É você sempre tentar fazer as perguntas necessárias para que você consiga chegar na causa raiz e não tratar apenas o sintoma. Primeiro de tudo, você já tem um problema. Então qual que é o problema? Os pallets estão sendo carregados errados. Aí vem o primeiro porquê. Mas por que os pallets estão sendo carregados errados? Aí vem a primeira resposta. Ora, porque os pallets estão sendo invertidos. Ok, isso você sabia. Você vai para o próximo porquê. Mas por que os pallets estão sendo invertidos? Aí você já começa a entrar um pouquinho no problema, no sintoma, para chegar até a causa raiz. Bom, os pallets estão sendo invertidos porque normalmente os auxiliares, os colaboradores, no momento do carregamento, acabam pegando os pallets que estão muito próximos. Temos docas próximas, os stages estão próximos e eles não conseguem verificar e acabam invertendo. Ok, aí você já fez o segundo porquê. Você vai para o terceiro porquê. Mas por que os auxiliares ou os colaboradores estão pegando os pallets que estão muito próximos? E aí você já pode olhar para o seu local de trabalho e tentar definir ou encontrar já uma proximidade com o problema. Bom, normalmente eles acabam carregando errado, porque eles pegam os pallets que estão próximos, e eles pegam os pallets que estão próximos porque nós não temos uma divisão ou uma distância entre os stages. Então você já está começando a chegar no problema final. E por que você não tem uma divisão adequada nos stages?
Porque no começo do projeto isso não foi pensado. Porque até então, na época, ninguém tinha uma definição clara do problema. Então veja só, o sintoma principal é que os pallets estavam sendo carregados errados. Justamente porque eles estavam pegando os pallets que estavam muito próximos. Justamente porque não havia uma distância necessária, fazendo com que o auxiliar se confundisse. Então qual que é a causa raiz nesse sentido? A gente sabe que teve um problema de projeto, mas o problema de projeto ele basicamente já está ocasionando o seu problema. Que o que você precisaria fazer nesse caso seria criar stages com espaços maiores para que o auxiliar, o operador de empilhadeira, ele acabe não se confundindo, mas ele tendo uma distância necessária, ele consiga entender que aqueles stages estarão prontos para determinada carga da doca X, ou da doca Y, ou da doca Z. No resumo da história, eu apenas trouxe esse pequeno exemplo para que vocês entendam a questão de causa raiz e a questão de sintoma. Enquanto você trata o sintoma, a causa raiz ela nunca vai ser explorada. E para atacar isso, você pode utilizar a técnica dos 5 porquês, ou dos 4, ou dos 3. Tanto faz. O importante é você chegar na resolução final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Liderança Descomplicada está aqui para te ajudar e eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. E é isso aí. Um abraço.